Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Que saiamos daqui renovados, fortalecidos, com mais ânimo, mais esperança em dias melhores para enfrentarmos as adversidades da vida. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, conduta espírita, que na verdade são lições baseadas na mensagem de André Luiz, no livro Estude Viva, uma mensagem que se chama O Espírita na Equipe. E então nós vamos refletir com o André Luiz a importância de estarmos dentro desta doutrina espírita e principalmente o nosso papel, a importância de estarmos praticando esses ensinamentos na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia. André Luiz tem também uma obra chamada Conduta Espírita, uma obra que foi escrita em 1960, pelas mãos de Chico Xavier, pelas mãos também de Valdo Vieira, e eu trouxe para vocês as palavras de André Luiz, é uma mensagem ao leitor, logo após um prefácio, que é um prefácio de Emmanuel, e André Luiz traz algumas colocações. André Luiz nos diz o seguinte: não temos aqui um compêndio à guisa de código para boas maneiras, tendo em vista a etiqueta e a cerimônia dos protocolos sociais. Reunimos algumas páginas com indicações cristãs para que venhamos a burilar as nossas atitudes no campo espírita, em que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, nos situou os corações. Assim, pois, rogamos, não se veja em nossos apontamentos esse ou aquele propósito de culto às convenções do mundo exterior, nem teorização de disciplinas superficiais. É que na atualidade mourejam somente no Brasil mais de 1 milhão de trabalhadores do Espiritismo e, de certo, por amor à nossa doutrina de libertação, será justo sintonizar as nossas manifestações no campo vulgar da vida com os princípios superiores que nos comandam as diretrizes. São algumas das palavras de André Luiz no início desta obra Conduta Espírita, trazida em 1960. A gente percebe que André Luiz diz na atualidade, ou seja, naquele ano, em 1960, eram mais de 1 milhão de trabalhadores na lide espírita. E ele diz que o livro não é um compêndio de boas maneiras, né? Não são regras de boas maneiras dentro da doutrina, mas são orientações, são lembretes, como diz Emmanuel, para que a gente possa ajustar a nossa conduta diária com os princípios da doutrina espírita. Então, são reflexões que André Luiz traz nesta obra para que a gente possa, então, colocar em prática, né? Buscar vivenciar. E eu gosto sempre de trazer um caso que aconteceu com Chico Xavier, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Grama. E no capítulo 11 há um texto chamado Entusiasmo Apagado. E isso aconteceu com Chico. No ano de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga funcionava na casa do irmão de Chico Xavier, José Xavier. E muitos trabalhadores, muitos adentravam aquela casa espírita buscando trabalho. Que tal fundar um abrigo? Eu quero ser médium de psicografia, eu quero ser médium de psicofonia. Muitos que adentravam entusiasmados, porque começavam a ter um contato com a doutrina e queriam servir, queriam estar servindo na seara do Cristo. Neste mesmo ano, chega à cidade uma senhora chamada Gita e suas 4 filhas obsidiadas. Era um processo de obsessão violento, inclusive uma delas estava acorrentada, porque elas brigavam entre si, se mordiam, né? E era um processo obsessivo muito forte, muito complexo. E então Chico Xavier recebeu em uma segunda-feira, né, já que as reuniões doutrinárias, as palestras aconteciam às segundas e sextas, em uma segunda-feira, Chico Xavier recebeu uma mensagem, né, psicografou uma mensagem de Maria João de Deus, e ela dizia o seguinte nessa mensagem: meus filhos, né, pedimos trabalho a Jesus e ele nos enviou. Essas irmãs precisam ser tratadas aqui nesta casa espírita.
A fraternidade é a luz do Espiritismo. Esta mensagem foi trazida numa segunda-feira. Na sexta-feira, encontravam-se apenas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, Chico Xavier, seu irmão, Dona Rita e suas 4 filhas. Nenhum trabalhador a mais presente naquele dia. Que lição podemos tirar deste caso que aconteceu com Chico? Por isso que o nome do texto é Entusiasmo Apagado, porque muitos estavam empolgados, entusiasmados, mas quando o trabalho realmente chegou, não tiveram a disposição de renunciar, de arregaçar as mangas e colocar a mão no trabalho. E aí a gente lembra daquela colocação de Raul Teixeira, quando ele diz que ser espírita não é para quem quer, mas é para quem pode, para quem realmente está disposto ao trabalho. Porque é renúncia, é dedicação, é estudo. E principalmente, como nos disse André Luiz, nas colocações, logo na abertura do livro Conduta Espírita, é ajustarmos, é sintonizarmos os ensinamentos da doutrina com a nossa conduta no dia a dia. Sermos espíritas dentro da casa espírita é muito cômodo, é muito mais fácil. Consideramos todos como irmãos, estamos nessa seara do Cristo, mas o nosso maior desafio é quando daqui saímos. Nosso desafio é do portão para lá, porque aí temos que colocar em prática os ensinamentos dentro da família, no trabalho, na sociedade, na nossa conduta diária. Então, é esforço, é um trabalho diário. Então, a gente vai iniciar com as palavras de André Luiz, no livro Estude Viva, quando ele diz que o espírita, no conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Então, ele traz um exemplo, podemos aqui imaginar um aparelho de TV. Um aparelho de TV é composto por várias peças que unidas dão funcionamento àquele aparelho. Se uma peça dá defeito, a televisão ela pode ficar sem som, ela pode ficar sem imagem, ela pode parar de vez. Então, André Luiz traz aqui, no campo espírita, na doutrina espírita, nós somos peças que devem funcionar em sintonia. Ele diz aqui, no conjunto de realizações espíritas, o espírito ele é uma engrenagem inteligente, ele compõe, como a gente vê, esses bonequinhos, cada um com uma engrenagem, cada um com uma peça que vai dar vida, ou seja, dar vida, com sintonia, com harmonia, estarmos juntos, então, colaborando dentro da seara espírita. É como esta imagem aqui, cada um com uma peça, cada um trabalhando pesadamente para que os princípios sejam colocados em prática, para que a gente possa, de alguma forma, colaborar pelo lado material, mas também pelo lado espiritual. Então, Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, uma psicografia de Divaldo Franco, ele nos diz que é indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas, muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos da mais variada natureza. A seara é grande, há trabalho para todos. Por isso mesmo que Filomeno diz que entre os adeptos fiéis do Espiritismo não há justificativa para que se haja disputas, competitividade, porque há trabalho para todos. Todos são aprendizes, todos estão nessa caminhada para evoluir, para crescer. Então ele diz que os adeptos fiéis do Espiritismo não podem perder tempo com frivolidades, com disputas egóicas, muito comuns em alguns grupos dentro das casas espíritas. Então alguém, por ter mais conhecimento, alimentando orgulho e vaidade, acaba desdenhando daqueles que têm pouco conhecimento. Quando, na verdade, todos nós, como nós vamos ver ao final, através das palavras de Filomeno, todos nós somos aprendizes nesta seara de Jesus. Todos nós estamos com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade. Allan Kardec traz em um livro dos Espíritos, falando sobre sociedade, a lei da sociedade,
Os benfeitores espirituais dizem que fomos criados para vivermos juntos, para vivermos unidos, contribuindo uns com os outros para o progresso da humanidade. Então, viemos com esse objetivo, e ele diz também, nenhum homem nasceu para viver isolado. Nenhum homem tem faculdade completa, ou seja, o que eu não sei, eu aprendo com vocês, o que vocês não sabem, pode aprender algo comigo. Então, sempre estamos aprendendo uns com os outros. Por isso mesmo, não fomos criados para vivermos isolados, mas em sociedade, contribuindo com o progresso uns dos outros. Então, não há porquê termos esses comportamentos, essas disputas, essa competitividade dentro da doutrina espírita. E André Luiz vai nos dizer, um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Então, quando nós aqui adentramos, não é apenas uma estrutura física. Para aqueles que têm olhos de ver, para aqueles que têm a faculdade mediúnica que permite ver o plano espiritual, veem que o espaço é muito maior. Muitos desencarnados são trazidos para acompanharem a doutrinária, para receberem o tratamento necessário. Assim como muitos benfeitores que são responsáveis pela condução da casa, pelos trabalhos, pelos estudos, pelas reuniões mediúnicas, aqui se encontram para manter a disciplina, para manter o ambiente em harmonia e também no intuito de atender às necessidades do público. Isso acontece muito com os expositores. Eu já ouvi muito, isso já aconteceu também comigo, da gente preparar uma exposição e quando a gente usa o microfone, a exposição sai totalmente diferente do que havíamos planejado. E aí André Luiz nos mostra que os benfeitores estudam, vão observando o público, as necessidades do público e vão intuindo o expositor para que ele fale e toque aos corações, toquem as mentes e que as pessoas saiam com reflexões para a sua vida diária. Então, os benfeitores estão aqui, muitos irmãos necessitados que nos acompanham também estão presentes sendo atendidos. Então, é um campo também espiritual, não somente físico. Por isso, como vamos ver mais adiante, a necessidade de mantermos as conversas edificantes, adentrarmos o ambiente e orarmos, mentalizarmos encarnados e desencarnados que estejam em necessidades, se possível trazer o Evangelho ou qualquer obra espírita e manter a leitura enquanto a palestra não começa, para que possamos nos sintonizar e receber da melhor forma possível as energias que são emanadas, através do dirigente, através do palestrante, através do passe. Então, é todo um conjunto. Ajuda-te e o céu te ajudará. A necessidade também de fazermos a nossa parte. Eu vou passar um pequeno vídeo, gostaria que todos prestassem atenção porque é algo muito rápido. Vocês vão perceber um ambiente físico, mas vocês vão perceber também a influência dos benfeitores espirituais e também daqueles que acompanham, que estão ali assistindo à doutrinária. É bem interessante. Deu para perceber? Várias cadeiras estavam vazias, entre aspas, Às vezes a gente chega, nossa, hoje tem pouca gente, cadeiras vazias. Não pensemos mais isso, A gente sempre comenta, encarnados são poucos, mas desencarnados são vários. Então a gente vê no canto, vários benfeitores e nós vemos também as cadeiras vazias sendo ocupadas pelos desencarnados. Então aqueles que têm a faculdade mediúnica de poder ver o plano espiritual contemplam dessa forma. Poucas pessoas encarnadas, poucos espíritos encarnados, mas desencarnados são vários. Desde aqueles que estão com suas necessidades, quanto também os benfeitores espirituais que compõem a casa e que estão ali para auxiliar no trabalho. Então, André Luiz vai nos dizer que a casa espírita é um lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Então, a casa espírita
tem aí seus adjetivos, as suas funções, o seu papel. É o papel de esclarecimento, de consolo, de renovação, de solidariedade, a depender da necessidade. Então, muitos adentram com seus corações angustiados, recebem consolo, recebem conforto. Outros adentram no intuito de aprender. Eu quero conhecer mais sobre a doutrina espírita. E saem, então, renovados, saem com o ensinamento, mas todos nós temos o mesmo papel. Como André Luiz diz, somos vários corações, várias mentes que trabalham pela sustentação desta doutrina, através da nossa vivência, através do nosso exemplo no nosso dia a dia, através da nossa conduta. Então não precisamos levantar bandeira e dizer eu sou espírita, mas o nosso exemplo, a nossa conduta diária é que vai nos mostrar a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, a nossa sabedoria diante das dificuldades, de como nós nos comportamos diante dos desafios, diante das dificuldades, diante de discussões, enfim, o nosso exemplo, a nossa conduta. E aí André Luiz vai nos dizer que não basta frequentar-lhe as reuniões. Então ele diz, não basta apenas frequentar a reunião, assistir palestra. Ele vai muito mais além. É respeitar a orientação da casa, falar e ouvir construtivamente, efetuar tarefas consideradas pequeninas. Então ele traz aí algumas orientações para nós. Como nós podemos contribuir? Respeitar as orientações da casa. Disciplina com horário, seja na palestra, seja para a hora do passe, seja para o estudo, a reunião mediúnica. A casa tem um horário, a casa tem toda a sua organização física, material. Então, respeitarmos as orientações, manter o silêncio. A gente sempre encontra uma plaquinha, que o silêncio é uma prece. Então, manter o silêncio, já que é uma orientação da casa. Estarmos atentos ao que diz o dirigente, colocar o celular no silencioso, ou se possível no modo avião, manter o silêncio, a oração, enfim, são orientações da casa. Assim como também falar e ouvir construtivamente. Lembremos que não é apenas um ambiente físico, aqui também é um ambiente espiritual, no qual os benfeitores espirituais nos antecederam, fizeram toda uma limpeza da psicosfera, prepararam esse ambiente para nós, para que fôssemos atendidos em nossas necessidades. Então, nosso objetivo é falar no bem, ouvir o bem, deixarmos outras conversas para depois, mas dentro deste ambiente, respeitarmos tantos irmãos que estão aqui necessitados, sendo tratados em suas necessidades. Muitas vezes são colocadas macas e eles são atendidos. Então, ouvir, falar construtivamente e efetuar tarefas consideradas pequeninas. No que posso ser útil dentro da casa espírita? Entregar uma mensagem, colocar água no copinho, organizar as cadeiras, no que posso ser útil. Então, tenhamos sempre a humildade de começar por pequenas tarefas. Infelizmente, já pude presenciar trabalhadores que chegaram e já quiseram começar de tarefas maiores. E devemos ter o coração cheio de humildade para começarmos de tarefas consideradas pequeninas. Mas, como diz Emmanuel, devemos exercer o nosso trabalho com espontaneidade e alegria, independente de qual trabalho seja. Varrer a casa espírita, cuidar da limpeza, cuidar da biblioteca, do bazar, enfim, toda tarefa é útil. Lembremos, somos peças importantes dentro dessa doutrina. A divulgação, enfim, todos nós podemos ser úteis. E André Luiz vai nos dizer, sobretudo na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência individual. Então André Luiz diz, no campo espírita, sobretudo no campo espírita, trazendo para a nossa vivência espírita mesmo, dentro do movimento espírita, nosso papel é silenciar melindres. Melindre, uma palavrinha muito presente dentro das casas espíritas, quando em alguns grupos de estudo, grupos mediúnicos, nós vemos, por exemplo, pessoas que não recebem bem algumas críticas, algumas opiniões,
devemos estar atentos. Sueli Caldas, ela sempre dizia, e há um livro chamado Obsessão e Desobsessão, ela que trabalhou por muitos anos em reuniões mediúnicas, e ela diz, a maior porta que podemos abrir para um processo obsessivo é a nossa invigilância. Nós temos os vícios, nossas más tendências, mas ela diz, a maior porta é a nossa invigilância. Portanto, quando estivermos em um grupo espírita, que a opinião de alguém nos melindrar, nos deixar incomodados, tenhamos cuidado, estejamos atentos. É uma característica muito comum também para aqueles que estão passando por um processo de obsessão chamado fascinação. Os espíritos, nesse processo de obsessão, eles procuram afastar o obsidiado de pessoas que podem ajudá-los. Por isso que a pessoa se incomoda tanto, se inflama tanto diante de críticas, muitas vezes construtivas. Olha, a opinião que você deu não está condizente com o que diz a doutrina. Não é bem assim. Kardec vai nos dizer isso e isso. Aí a pessoa se inflama, a pessoa se melindra e acaba se afastando do estudo, acaba saindo da casa espírita porque não consegue lidar com a opinião do outro, nem com a presença do outro. Então estejamos vigilantes a essa palavra chamada melindre, que é algo muito sério. Então, Filomeno de Miranda vai nos dizer o seguinte, o espírita verdadeiro, ele é discreto nas suas atividades, ele é sempre vigilante com as suas más inclinações, faz questão de ser simples e gentil, poupando seus comentários elogiosos e nem sempre edificantes. É importante a gente refletir sobre isso, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo sobre a virtude, né? Um trecho sobre a virtude, um textinho sobre a virtude. E os benfeitores vão nos dizer, então, que aquele, né, que reconhece a sua virtude, reconhece as suas boas ações e que a todo momento, né, tenta de alguma forma chamar a atenção para que as pessoas percebam a sua virtude, já deixa de ser virtuoso. Porque aquele que é virtuoso reconhece-se o virtuoso, ele não se mostra, ele faz o seu trabalho, digamos, de formiguinha, é discreto, é gentil, não procura holofotes, não procura ser reconhecido. Então o verdadeiro espírito, ele é discreto, ele procura fazer o seu trabalho de forma anônima, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplausos, né? É muito importante a gente frisar algo aqui. Fala-se muito sobre aplausos na casa espírita, inclusive Divaldo Franco tem um vídeo sobre isso, né? Devo ou não devo aplaudir um palestrante? Né? E aí é necessário a gente reconhecer o trabalho do outro, é uma forma de estimular aquele trabalhador a continuar naquela caminhada. Parabéns, muito bem, continue divulgando o Evangelho de Jesus, continue tocando corações, iluminando mentes. O problema é com aquele que recebe os aplausos, que recebe os elogios. Se ele não souber, né, se ele não soube trabalhar a sua vaidade, o seu orgulho, claro que para ele aquilo será um problema. Mas não é problema de quem aplaude e de quem elogia, que na verdade está reconhecendo um trabalho que foi feito, parabenizando para que ele continue na sua caminhada, para que ele continue firme naquele propósito, naquele trabalho. Então, Divaldo Franco tem um vídeo, vocês podem pesquisar no YouTube, não sei o nome, mas vocês podem colocar lá, de qualquer forma, assim, aplausos, né? Divaldo Franco e a palestra sobre aplausos, sobre elogios, e Divaldo Franco fala sobre isso. Então, ele não condena, mas ele estimula como uma forma de reconhecer o trabalho do outro. Mas o problema é com quem recebe. Se ele é orgulhoso, se ele é vaidoso, aquilo para ele será um problema. Então, devemos, claro, evitar, né, essa vaidade, esse orgulho, né? Mas é sempre muito bom estimular o outro no trabalho do bem. Então André Luiz vai nos dizer, todos nós encarnados e desencarnados comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. Então ele diz, todos nós, encarnados aqui presentes, desencarnados aqui presentes, buscam a casa espírita com uma finalidade, com algum propósito. Seja para aprendizado, seja porque está precisando de um tratamento espiritual, precisando de um atendimento fraterno, mas todos nós, diz André Luiz, estamos esperando receber o concurso dos mensageiros do Senhor, ou seja, a ajuda do alto. Mas André Luiz vai nos dizer, no entanto, os mensageiros do Senhor
esperam igualmente por nosso concurso, por nosso trabalho, no amparo a outros. E a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Então, adentramos aqui, esperamos pelo alto, e os mensageiros do Senhor também esperam por nós. Há um caso que exemplifica muito isso no livro Missionários da Luz. Já citei esse caso uma outra vez, mas sempre tem pessoas novas e pessoas que não acompanharam o relato desse caso. É no capítulo 19 do livro Missionários da Luz, intitulado Passes. André Luiz traz uma reunião como a nossa. Pessoas no público e muitas delas ali para um tratamento espiritual. Dentre essas pessoas, um senhor chamou muita atenção porque ele estava muito doente. E o benfeitor vai explicar para André Luiz que eles não tinham mais ordens superiores para curá-lo, mas apenas aliviar as suas dores. E então o benfeitor vai explicar para André Luiz que por 10 vezes consecutivas aquele homem já tinha sido curado através do tratamento espiritual. Mas, como nós já comentamos, o nosso desafio é lá fora. Todas as vezes que ele saía da casa espírita, ele voltava a ser um homem impaciente, intransigente, muito mal-humorado, arranjava briga com todo mundo, adoecia e voltava para a casa espírita para fazer o tratamento. Então o benfeitor vai dizer a André Luiz: estamos aqui para amparar os que erraram, não para fortalecer os erros. E aí o benfeitor também vai dizer que muitas pessoas iguais a ele, que têm o mesmo comportamento, devem passar pelas consequências das suas ações, porque espontaneamente procuram a dor e o sofrimento. Então são relatos do benfeitor, porque muitos poderiam dizer, mas não é falta de caridade, não cuidar da dor do outro, apenas aliviar, mas aí é quando o benfeitor vai dizer a André Luiz, nós estamos aqui para amparar os que caíram, os que erraram, não para fortalecer os erros, ou seja, quanto mais aquele homem obtivesse a cura, mais ele continuaria com as suas más inclinações, com a sua má conduta do lado de fora do centro espírita. Então, os benfeitores também esperam que façamos a nossa parte. Se a gente está em um tratamento, temos que seguir as orientações do tratamento. Então, se o tratamento indica assista uma palestra semanalmente, devo cumprir e assistir a uma palestra. A água fluidificada, o evangelho no lar, fazer o tratamento corretamente, porque se a gente espera do alto, o alto também espera de nós. Então ajuda-te e o céu te ajudará. E André Luiz vai dizer, um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Então, é um lar de solidariedade, é um lugar também em que os mais fortes, os que mais têm conhecimento, aqueles que já estão há um bom tempo na doutrina, possam receber com carinho e acolhimento, com espontaneidade, com muita esperança, com muita alegria, muito entusiasmo aqueles que aqui chegam. Então, amparar os mais fracos é o nosso papel. Indicar o estudo, indicar um tratamento, indicar um trabalho voluntário e dessa forma contribuir com a evolução do próximo. É o nosso papel nesse templo espírita que revive os ensinamentos de Jesus. E Kardec vai nos dizer no livro O Espiritismo, em sua expressão mais simples: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas é aquele que faz bom proveito dos ensinamentos dados pelos Espíritos. Então, podemos até crer, podemos acreditar no plano espiritual, ter contato com o plano espiritual, mas o verdadeiro espírita não é esse. Diz Kardec que o verdadeiro espírita é aquele que coloca em prática, que faz bom proveito dos ensinamentos que recebe. A gente vai encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que não utiliza a mensagem para se tornar menos egoísta, menos vaidoso, menos apegado às questões materiais, será cobrado. Porque teve contato com a mensagem, teve contato com a verdade, com os esclarecimentos trazidos por essa doutrina consoladora, mas não teve um bom proveito, não colocou em prática.
Então, a necessidade de aproveitarmos os recursos que são oferecidos. O passe, o tratamento, a água fluidificada, a palestra, as orientações, tudo isso são recursos para que possamos avançar na nossa caminhada evolutiva. E Kardec diz também, nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. Kardec vai nos dizer que a doutrina espírita é uma doutrina que nos faz melhores uns para os outros e não ser melhor que o outro. Por isso que a gente viu, lá na frente, quando Filomeno disse que não há justificativa para disputas, competitividade dentro da doutrina espírita, porque o nosso objetivo não é ser melhor que o outro, mas é sermos melhores uns para os outros. É o nosso objetivo. Então Kardec vai nos dizer, pois no seu melhoramento individual, que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo, só aquele que dominou suas más inclinações aproveitou realmente o espiritismo e receberá sua recompensa. Então temos muito trabalho a fazer. Primeiramente dentro de nós, esse trabalho íntimo, esse trabalho intransferível, individual, e também esse trabalho de servir dentro da seara do Cristo, auxiliando os benfeitores espirituais, auxiliando o nosso próximo. Então temos muito trabalho a fazer. A gente vai agora assistir a um vídeo de André Trigueiro sobre o nosso papel como espíritas. O que nos distingue dos simpatizantes do espiritismo? Kardec assinalou com muita assertividade a necessidade do estudo, da imersão, do conhecimento. Não basta simpatizar com a doutrina. Para se dizer espírita é importante a gente ter disponibilidade para conhecê-la. E vamos combinar, uma doutrina que tem a pretensão de explicar as leis que regem a vida e o universo, ela tem uma complexidade que vai demandar algum tempo e alguma energia para a gente fazer essa imersão. Portanto, simpatizantes do espiritismo tem muitos. Espíritas, a gente já faz um recorte. É importante estudar. Basta estudar? Não. E aí a gente vai lembrar a máxima que também deveria nos distinguir. Além do estudo, se nós entendemos que o norte magnético da bússola aponta para a importância da caridade. Fora da caridade não há salvação significa eu preciso estudar para construir em mim a convicção da fé raciocinada e caminhar na contramão da maioria, na direção da porta estreita, indo ao trabalho voluntário, ajudando de forma desinteressada a quem quer que seja. Para isso acontecer no nosso nível evolutivo, a gente precisa, nós, os trabalhadores da última hora, vigiados pela razão, fazer um trabalho. Estudo, imersão, prática da caridade. Basta isso? Não. E aí vem Kardec, que se preocupou em deixar por escrito que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dobrar as suas más inclinações. Portanto, você pode fazer imersão no estudo, você pode até praticar caridade. Houve transformação moral? Houve uma mudança efetiva de dentro para fora? Kardec assinala que o verdadeiro espírita, segundo o codificador, precisa, portanto, realizar uma mudança de dentro para fora. Estamos aqui para isso. Reencarnamos para isso, para evoluir. E não há evolução sem mudança. Então, são colocações de André Trigueiro, né? O estudo, a caridade, mas principalmente a transformação moral, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Então, Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, através de Carlos Bacelli, vai nos dizer o seguinte: o Espírito Emmanuel nos pede que comparemos a doutrina espírita a uma grande empresa organizada pelo Cristo, onde nós solicitamos emprego. Viemos através do sofrimento, das dificuldades, das lutas domésticas, pedimos socorro. Ignoramos muitas vezes que estamos pedindo trabalho. Então, olha as palavras de Emmanuel, né? Comparemos a doutrina espírita como uma grande empresa que é comandada por Jesus e que adentramos essa empresa por alguma necessidade, por alguma finalidade. Mas aí Emmanuel diz, ignoramos muitas vezes que estamos ali pedindo emprego, pedindo trabalho. Eu quero trabalho também. Primeiramente o trabalho íntimo, a transformação moral, e depois chega o momento de doar-se, o momento de servir.
Então, é o doar material, mas também é o doar-se, que se chama caridade moral. Em que posso ser útil? O que queres que eu faça? Como Saulo havia perguntado a Jesus. Então, dentro do Espiritismo, em que posso ser útil ao meu próximo? Como posso auxiliar os benfeitores? De que forma posso trabalhar a doutrina espírita no meu dia a dia? Então, são as palavras de Emmanuel, e Dr. Bezerra de Menezes vai nos dizer: é necessário que tenhamos muito cuidado para não nos desviarmos dos objetivos da doutrina, que se coloca acima das questões inquietadoras deste momento. Então, a vigilância. Muitas vezes vemos pessoas novatas chegarem em estudos ou reuniões mediúnicas, querem se somar, mas trazem modismos, trazem muitas questões que não são condizentes com a doutrina espírita. Então, muitas vezes acaba, de alguma forma, tentando tirar o foco, o verdadeiro objetivo da doutrina, como nós encontramos muitas pessoas que, infelizmente, dizem que Kardec está ultrapassado. E aí sempre me recordo de uma colocação de Carlos Bacelli, quando ele disse o seguinte numa palestra: Kardec e André Luiz estavam em uma caravela. Kardec disse: terra à vista. André Luiz desce da caravela para explorar a terra. O que quer dizer isso? Kardec trouxe um conteúdo ainda de uma forma limitada. Logo depois vieram obras complementares, que dão um suporte, que dão um apoio às obras de Kardec, traz um maior esclarecimento sobre o plano espiritual, sobre mediunidade, obras de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e tantos outros que dão um apoio, exploram o que Kardec já havia trazido. Então, Kardec é a base. E obras complementares vêm no intuito de esclarecer. Já diz o nome complementar. Algo que já é a base, é o sustento da doutrina e a codificação trazida por Kardec. Então temos que ter muito cuidado com coisas, com colocações, com obras muitas vezes que querem nos desviar dos verdadeiros objetivos da doutrina. E Dr. Bezerra de Menezes vai dizer: viver espiriticamente, ou seja, viver a doutrina espírita, é trabalhar sem desfalecimento pela construção de uma nova era, que deve começar no próprio indivíduo, na sua transformação interior. Essa nova era, esse processo de transição planetária que se fala tanto e que depende também de cada um de nós. Joana de Ângeles nos diz como podemos contribuir através da mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, pela nossa conduta, a nossa transformação interior, já estamos auxiliando de alguma forma os benfeitores espirituais. Então, perguntaram a Emmanuel sobre o fim do mundo. E Emmanuel diz: não haverá o fim do mundo como vocês pensam, mas é uma transformação da humanidade. É uma transformação moral da humanidade. Todos estão sendo convidados. Por isso que, de tempos em tempos, nós temos eventos que acabam chacoalhando a humanidade, para fazer a humanidade avançar. Então, terremotos, tsunamis, pandemias, são recursos utilizados para que a humanidade possa avançar mais rápido, como Allan Kardec já havia trabalhado em um livro dos Espíritos, falando sobre os flagelos destruidores. Então, são eventos que, de tempos em tempos, fazem a humanidade parar e trabalhar os seus bons sentimentos, como a solidariedade, a compaixão, a caridade, a fraternidade. Então, Chico Xavier vai nos dizer: o espírita não é melhor que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Então, não somos heróis, não somos celebridades porque estamos dentro de uma doutrina espírita. Ao contrário, a responsabilidade é muito maior. A nossa responsabilidade é muito maior diante dessa doutrina que traz tanto consolo, tanto esclarecimento e que está revivendo, nos chama a reviver os ensinamentos do Cristo. Então, Ivone Pereira vai nos dizer o seguinte: a doutrina espírita ela é profunda, é complexa, e seu estudo é uma fonte de ensinamentos e descobertas inesgotáveis para o investigador. E nesta época de guerras, tragédias e incompreensões que assinalam o fim de um ciclo de evolução para a humanidade, será honroso para nós outros, os adeptos da doutrina celeste, que o Senhor de todas as coisas nos encontre atentos ao trabalho, procurando a verdade e a assimilação do bem.
Então, olha o nosso papel. E ela traz aí esse período de guerras que traz aí até para a nossa atualidade, de guerras, de dificuldades, né, de enfermidades que assolam a humanidade. Então, esse momento, ela diz, os adeptos dessa doutrina celeste, que o Senhor de todas as coisas nos encontre atentos ao trabalho, cada um realizando o seu trabalho. Um trabalho de formiguinha, muitas vezes, mas que não deixemos de colaborar com os pensamentos elevados, com as nossas orações pelo planeta. Porque o próximo, que está do outro lado do mundo, é o nosso irmão também. Então, de que forma podemos utilizar os nossos pensamentos? Emanando preces, emanando vibrações de paz, de amor a todos esses irmãos que passam por esse momento de guerra, de terremotos, milhares de vidas são ceifadas. Então, nosso objetivo, nosso dever, preces, vibrações de paz, de amor para esse planeta. Filomeno de Miranda, neste livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ele nos diz da colônia em que ele se encontrava, ele podia ver o planeta Terra. O planeta estava envolto em uma nuvem densa e escura, proveniente dos pensamentos de encarnados e desencarnados. Então a gente já tem uma ideia de como são os nossos pensamentos, do quanto que a humanidade precisa trabalhar a si mesma para colaborar. Imaginemos se essa nuvem negra, densa, fosse uma nuvem de luz, uma nuvem leve, sutil, de muita luz, de muita harmonia. Então, é o objetivo. É dessa forma que podemos contribuir com a transição planetária. E aí, Ivone Pereira vai nos dizer, para que não passemos, que o Senhor nos encontre no trabalho, para que não passemos pela dor ou pela vergonha de sermos considerados obreiros infiéis e desinteressados da reprodução dos talentos confiados pelo céu à nossa guarda. Então, imaginemos, ela diz, vamos trabalhar para que não sejamos considerados obreiros infiéis, para que não passemos essa vergonha. Como diz o espírito Eurípides Bassanufo no livro Tormentos da Obsessão, os espíritas têm desencarnado muito mal, porque tiveram contato com a mensagem, com a verdade, e não vivenciaram a mensagem. Então são obreiros infiéis. Acabaram passando essa vergonha que Ivone Pereira nos fala. Então, como mensagem final, para que a gente possa levá-la em nossos corações e em nossas mentes, eu trago então deste livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, Filomeno vai nos dizer o seguinte: precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza exterior, as infâmias e acusações ao seu irmão na seara da fraternidade e da união. Então ele diz, evitemos, nós trabalhadores do bem, evitemos a maledicência, evitemos o egoísmo, as exigências de pureza exterior. Que se considerem aprendizes da Boa Nova e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos, ao invés de palavras untuosas de alto engrandecimento. Então, Filomeno vai nos dizer que nos consideremos aprendizes, foi o que nós comentamos. Estamos aqui para sermos melhores uns para os outros e não para sermos melhor que o outro, porque todos nós somos aprendizes da Boa Nova. E ele pede que a gente demonstre a doutrina através de atos e não apenas em palavras. Os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo pelo bem que fazem em favor da causa e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. E aí ele vai nos dizer, simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora, que somos todos nós, trabalhadores da última hora. Então, simplicidade, humildade, essa consciência de que não somos detentores de todo o conhecimento, de que ainda trazemos as nossas más inclinações,
mas que o verdadeiro espírita é justamente esse, que dia a dia vai se esforçando para trabalhar a si mesmo. E é o objetivo dentro da doutrina. Primeiramente, o trabalho íntimo, através de sua transformação moral, e depois servir ao nosso próximo, o trabalho dentro da seara de Jesus. Então, que Jesus nos fortaleça, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.